Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, pessoal, vou fazer uma poda dessa suculenta que ela tá bem grandona, né? E tá precisando de fazer essa poda. Já tá com um caule bem grande. Já tirei várias mudas dela, inclusive essas marcas aqui, ó, todas foram de mudas que eu retirei. Tem mais uma mudinha aqui embaixo, outras menorzinhas, mas essa eu já vou tirar daqui a pouco. Ela não tá estiolada, pessoal. Se ela tivesse estiolada, ela estaria com esse caule comprido, mas as folhas estariam umas longe das outras, né? Quando tá assim, bem, uma roseta bem compacta, não é estiolamento. É uma planta com mais de 2 anos, então por isso ela tá, né, precisando realmente dessa poda. É uma poda para renovar a roseta dela. Quando a gente faz essa poda, a gente vai estar garantindo aí, né, que ela cresça novamente, que ela continue o crescimento e desenvolvimento dela. Eu vou aproveitar aqui e vou dar uma dica para vocês hoje sobre essa mudinha. Essa mudinha, ela estava desenvolvendo, eu desconectei ela aqui, ó, do caule, um pouquinho. Eu fui, quase arranquei, deixei ela só um pouquinho. Não sei se vai dar para vocês perceberem. Ela tá quase solta, praticamente ela tá segura aqui por uma película, mas ela já tá enraizando. A dica que eu dou para vocês é essa: quando você quiser tirar uma muda do caule, você com muito cuidado vai lá e começa a soltar ela do caule, mas deixa ela continuar lá, porque ela vai enraizando. Aí você, quando for tirar, já tira uma muda garantida, né? Olha só, tá super... Ela tá praticamente solta, mas as raízes dela já estão começando a desenvolver. Tá vendo? Esses pontinhos vermelhos são pequenas raízes que já estão vindo aqui. E quando a gente tira uma planta, né, uma mudinha com a raiz, com certeza, né, sem sombra de dúvida, a muda desenvolve muito melhor. A muda já vai hidratar, né, rapidinho, vai absorver água com muito mais facilidade. Então essa aqui eu já vou colocar ela no substrato, porque ela já tá pronta. É uma muda que já tá super garantida aqui, né, para eu poder continuar aumentando mais essa suculenta. É uma suculenta muito bonita, eu gosto muito dela. Não fiz mudas dela por folha, justamente porque ela brota muito no caule, né? Dá pra ver as raizinhas dela, olha que gracinha que tá. Tá uma muda muito bonita, tá pequena, mas já tá bem desenvolvida, né? Pode mudar tranquilamente. E eu então vou fazer essa poda, que é uma poda que vou estar retirando a roseta dela. Ela tá muito pesada, se não tivesse pedra nessa bacia, ela nem ficaria em pé, porque ela tá bem grande. Como vocês podem ver, o tamanho dela, né, com relação à minha mão, ela é uma muda já, uma roseta bem grandona mesmo. Eu vou fazer o corte em diagonal. Eu sempre faço, pessoal, toda vez, eu sempre falo aqui para vocês também, façam o corte sempre em diagonal, porque a água não para. Então, tudo que cair ali já vai escorrendo, né? E é muito importante a gente fazer esse corte em diagonal. Vou fazer limpeza no caule, para o caule ficar maior, para ficar mais dentro do substrato, né? Mais profundo. Vou estar retirando algumas folhas. Outra dica também que eu sempre aproveito para mostrar para vocês, porque muita gente que segue meu canal fala comigo que está iniciando, não tem muita habilidade ainda, né, no cultivo de suculentas. Então, toda vez que você for retirar uma folha, ela precisa sair com essa película. Ela tem uma película onde ela fica conectada ao caule da planta mãe. Se você retirar ela e ela sair faltando um pedaço, ela não vai germinar. Quando é outro tipo de suculenta, até pode, igual algumas calanchoas pode, mas echeverias não pode. Tem que retirar elas lisinha, ela tem que sair completamente assim, ela desconectou, ela tá totalmente fechadinha. Aqui é onde tem a gema, onde vai germinar, né? Você vai ter sua nova mudinha através dessa parte da folha. Para garantir uma mudinha, tem que retirar dessa forma. Esse caule aqui, eu queria tirar ele dessa bacia, mas eu não vou retirar agora, porque tem mudinhas nele ainda. Eu vou deixar crescer, né, um pouquinho mais. Nessa parte que eu cortei, eu posso passar canela, posso passar cola instantânea, mas não vou passar nada agora. Vou pegar essa rosetinha, vou colocar ela num vaso
menor, vou colocar num pote 11 até ela enraizar e essas mudinhas crescerem. Quando as mudinhas crescerem, eu vou retirar, corto elas, tamanho dessa que tá, que eu retirei agora, e já coloco essa na mesma bacia, porque eu quero que ela continue no mesmo lugar dela. Tá uma roseta enorme, muito bonita, né? Eu vou deixar aqui por enquanto. Como eu tava falando pra vocês, a questão de colocar cola depende muito, pessoal. Quando tá na época do ano, igual agora, estamos no inverno. A chuva, até choveu aqui esses dias, mas agora voltou o sol, o tempo tá seco, então não tem necessidade nenhuma. Isso aqui cicatriza com 2 dias, já tá cicatrizado, não tem necessidade nenhuma de passar nada. Eu vou fazer a limpeza desse vaso, porque ele tá cheio de matinho, esses matinhos que são bonitinhos, mas quando insiste em ficar aqui, né? E essa roseta vai esperar um tempo para eu poder mudando ela de novo, né, para essa bacia. Tiro o mato, deixo ela enraizar, depois volto ela para aqui. Essa mudinha pequena que eu retirei, deixa eu passar ela pro canto aqui, porque ela tá bem pesadinha. Se eu fosse colocar ela aqui, por exemplo, olha aqui, ela ia tampar essas mudinhas que estão nesse vaso. Então aqui, ó, não dá certo. Olha, nesse canto desse vasinho eu vou plantar a mudinha, porque são várias mudinhas que estão nesse pote, então elas vão desenvolvendo e são todas mudas, né? E esse vaso daria certo para a roseta dela, mas se não tivesse mudinha nele. Tem mudinha, então a preferência é elas crescerem, e essa planta mãe eu coloco em outro pote 11. Ela vai ficar bem bonitinha aqui, ó. Tem várias outras mudas aqui que eu ganhei, são tão pequenas, pessoal, que eu não sei nem de identificação, não sei. Eu ganhei as mudinhas, estão desenvolvendo, estão bonitas, mas ainda não sei que suculenta que é, né? Eu vou limpar primeiro aqui, ó, como eu falei pra vocês que eu ia limpar. Eu vou retirar com a faca. Esse matinho, ele não é tão profundo não, o trevinho é muito pior. O trevinho dá muito trabalho e realmente ele é mais cansativo para acabar com ele. E esse não é tanto não, e ele é bem molinho também, fácil de estar retirando. Depois eu vou tirar as pedras, trocar o substrato. Quando eu for colocar a roseta aqui vai ser assim, eu vou tirar esse caule, passo ele para um outro vaso. Eu vou mostrar para vocês em seguida aqui um outro caule que eu retirei todas as mudas e ele brotou inteirinho, que é da minha Beach Waves. Assim que eu terminar de limpar, eu vou mostrar pra vocês. Ele tá bem bonito, né? E foi um caule também que eu fiz uma poda da roseta dela, que tava média, não tava assim uma planta ainda muito desenvolvida, mas o vaso tava pequeno, um pote descartável que eu plantei ela, fiz a poda nela. Em vez de eu mudar ela do jeito que ela tava, eu preferi cortar para ela ficar uma roseta mais baixa. Justamente porque é uma planta grande, né? Essas echeveres de grande porte, elas ficam muito caneludas. Então eu optei por pegar ela grande já, mas sem o caule, para ela enraizar e crescer mais baixinha, ficar um pouco mais de tempo baixinha. Hoje eu vou colocar também, eu vou fazer um outro vídeo hoje, colocando as pedrinhas ali em alguns vasos. Aqui, pessoal, olha só. Esse caule é o caule da Beach Waves. Eu cortei, quando eu cortei, tava começando, tava bem pequenas ainda essas mudinhas. E outra coisa, a outra dica que eu dou pra vocês, se tiver dando muita mudinha no caule e a sua rosetinha não tiver tão grande assim, ou pode até estar uma planta assim maravilhosa, bem grande, corta a roseta fora, porque você ganha muito com isso. A planta mãe, quando você corta a roseta dela, que é grande, as mudinhas que estão no caule crescem muito mais rápido. Aí, em vez de você ter uma planta só, correndo o risco de perder todas as mudas dela, eu dou muito valor para as mudas, pessoal, porque as mudas é que garante você ter a sua suculenta. Porque às vezes a gente tem uma suculenta só e ela morre, aí a gente fica sem nada. Então, eu prefiro sempre tirar folhas, colocar para brotar, fazer decapitação, deixar brotar. Então eu vou mostrar em seguida aqui para vocês uma outra forma de fazer mudas sem decapitar, que eu acho também muito interessante para quem tem medo de decapitar. Essa aqui, tá vendo a mudinha? A roseta dela é essa aqui. Essa roseta,
eu coloquei nesse vaso, até no vaso de rosa do deserto que eu ganhei uma muda de rosa do deserto preta, né? E eu tirei ela daqui, plantei num lindo vaso de bonsai e fiz essa mudança. Olha que gracinha que tá, pessoal. A roseta tá enraizada, desenvolvida já, crescendo, e as mudinhas dela já estão garantidas. Eu posso estar retirando todas delas hoje, que elas vão rapidinho, vão enraizar igual a planta mãe. Então eu ganhei muito com isso, porque quando a gente tira a roseta, a ponta da roseta, né, do pé da suculenta, elas crescem muito rápido. Então as mudinhas ganham força, elas não têm que dividir, né, os nutrientes delas com a roseta grande. Então isso é muito importante. Por isso que eu falo, não tenham medo de fazer poda. Mas quem tem medo, né, tem muito medo de cortar e perder a plantinha, eu vou mostrar agora para vocês essa outra forma, uma outra maneira que eu há um tempo já eu faço, que é o tombamento da suculenta. Essa aqui é a minha penharu. Eu comprei uma roseta só, tirei umas folhinhas dela, mas eu acho que eu nem consegui fazer muda dela. Ela começou a tombar, eu falei, vou tombar toda de uma vez, porque eu vou ver se ela vai brotar. E ela brotou, pessoal, me deu 5 mudinhas. Então, ela tá aqui, a roseta principal, tombada, e o caule dela já, é só enquanto tomba, ela já entende que tem que brotar. Então, eu faço muito isso também. Isso funciona muito bem nos seduns, funciona em qualquer planta, até uma árvore, se cair, ela tombando e ficando com as raízes alimentando normalmente, ela vai brotar, né, na vertical de novo. Então é muito importante fazer isso. O que eu vou estar fazendo agora? Eu vou podar ela. Por quê que eu vou podar? Poderia deixar dessa forma, já brotou mesmo, tá beleza, né? Tem as mudinhas. Só que a minha vontade aqui é de ter uma bacia cheia logo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa planta, aí eu coloco ela aqui do lado, ela vai fazer com que as mudinhas vão crescer muito mais rápido. Eu vou chegar, daqui a pouco eu vou chegar mais pra frente o vaso para vocês verem melhor, porque o celular aqui tá numa posição, pessoal, que não dá muito para eu mexer, não. Então, chegar um pouquinho mais, dá para vocês verem. Então, o que eu vou fazer aqui? Essas mudas agora, elas vão desenvolver. Eu tirei a planta que estava alimentando mais dos nutrientes dela. Então, as plantinhas aqui, as mudinhas, vão continuar a brotar. Eu posso estar tirando aqui e enchendo essa bacia ao lado aqui, ó, de penharu. Então, rapidinho, eu vou ter várias mudas e não foi uma poda em primeiro momento, né? Então, eu já garanti umas mudas primeiro, depois eu fiz a poda. Então, dessa forma também, fica muito bom para você fazer, para quem tem muito medo. Não fica bonito. No primeiro momento, você vai tombar a sua echeveria, ela vai ficar com a roseta torta. Essa deu uma bagunçadinha na folha, ela estava mais redondinha, ela ficou mais compridinha. Mas resultado final excelente. Gostei muito do resultado, né? De ver elas assim, rendeu. Então, pra mim, tá ótimo. E a minha dica sempre, pessoal, pra vocês é essa. Eu quero que vocês tenham um cultivo tranquilo, né? Sem ter medo. Se a gente tiver medo de podar, medo de estar mudando uma planta, e muitas pessoas compram também, tem medo de tirar do substrato, não precisa ter medo, a gente pode tirar do substrato, pode cortar. Suculenta, ela enraiza muito facilmente, são plantas que são muito resistentes, tem reserva de água, de nutrientes nas folhas, enquanto elas estão ali alimentando essas folhas. Essa mesma aqui, ó, ela deu uma tombadinha aqui, eu vou firmar ela aqui, porque o substrato é muito leve, o substrato suculenta não é barrento, né? Então, elas balançam mesmo. Vou deixar aqui, ó, tranquilamente. Posso tirar folhinhas também, colocar para enraizar. Então, em breve, ela vai estar enraizada. Daqui uns dias eu tiro ela aqui e mostro para vocês, né? Eu não tenho medo de tirar do substrato e depois colocar de novo, não. Então, eu vou mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça do meu joinha. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.